responsável pelo setor, por setores da aviação Pássaro Branco. Nós vamos debater aqui vários assuntos. Primeiro, André, seja bem-vindo aqui à Rádio Clube. Bom dia. Bom dia, J. Ramalho. Bom dia, Zé Afonso. Bom dia, Flávio Souza. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando desse assunto tão importante, né, no nosso dia a dia. É verdade. Vamos convocar também os nossos ouvintes através do 991050439 e participar conosco através do WhatsApp. Né? Daqui a pouco o Matheus Alves entra no circuito. Ô Zé Afonso, eu começo com você. Vamos lá, vamos começar com as informações, com as perguntas, esse nosso debate de sexta-feira. Vamos lá, Zé. Vamos lá. Olha, realmente transporte urbano é muito importante. É um direito de ir e vir, né, assegurado pela Constituição. Então, na verdade, nós precisamos ter transporte, nós precisamos ter facilidade para a circulação das pessoas, para deslocamento. Isso faz parte do progresso, do movimento e, sobretudo, também é um fator de dignidade humana, sim, né? Um direito assegurado. André Oliveira, vamos falar aqui sobre essa situação que nós estamos vivendo no momento, né? O tempo da pandemia, sem aulas presenciais, comércio em grande parte fechado. Enfim, caiu quantos por cento, hein, André, a utilização dos coletivos em Patos, Minas? E eu gostaria que você já acrescentasse também os cuidados que vocês da aviação Pássaro Branco têm tomado para proteger não só quem trabalha, mas principalmente quem é transportado nos ônibus coletivos. Então, Zé Afonso, em relação a essa situação de pandemia, né, vou começar aqui primeiro pelo percentual, né, de redução, foi sua primeira pergunta, né? Atualmente a gente percebeu uma redução aí em torno de 71% na demanda de passageiros no dia a dia, né? Isso em função de toda a situação, né, várias empresas com funcionários reduzidos, várias empresas com funcionários em home office, né? A gente não tem as aulas presenciais, então tudo isso impactou, diminuiu demais a demanda, né, pelo serviço. Então a gente hoje opera com 71% em média a menos de pessoas que seria num dia normal, né? E desde o início de março, né, na situação de pandemia, a gente vem adotando várias medidas de higienização diferenciada dos veículos, né? A gente intensificou a lavação interna dos veículos aqui no interior da garagem, com produtos que faça a melhor desinfecção possível desses veículos. A gente adotou também a higienização dos veículos que estão em trânsito, né? Então, a cada vez que o ônibus passa ali pela Praça Desembargador Frederico, que é o ponto de convergência de todas as linhas, ele é higienizado por uma equipe nossa que está lá, né? Ele é higienizado a superfície que as pessoas têm contato. São as barras de corrimão, as barras de porta, os encostos de braços, assentos. Então, todas essas superfícies são higienizadas a cada viagem, a cada momento que o ônibus passa ali pela Praça do Embarcador Frederico. Internamente aqui também a gente adotou várias medidas para conter essa disseminação, disponibilização de álcool gel em todos os setores, disponibilização de EPIs também para a nossa equipe interna, para a nossa equipe também de rua, os motoristas, cobradores. Então todos utilizam máscara de proteção respiratória. O pessoal do grupo de risco, né, a gente também afastou eles, a grande maioria a gente fez antecipação de férias, fez redução. Então esse pessoal que compõe o nosso grupo de risco, a gente buscou maneiras de tentar deixá-los menos expostos possível, né? Então a questão das máscaras, né? Todos os passageiros hoje têm que utilizar máscaras, os motoristas cobram no embarque dos passageiros que todos estejam de máscara, não permitem que acesse o ônibus sem a máscara. Então, tomamos essas medidas e várias outras aí para evitar essa disseminação que a gente acompanha de forma preocupada aqui também. Bom, André, com relação aí à questão das máscaras, nós sabemos que é difícil, né, para o motorista ter que cobrar esse tipo de coisa, né? Cobrar, você tem que usar máscara. E aí, pelo que você está falando, o passageiro não entra no ônibus se ele não usar máscara, ou não, ou pode entrar. Como é que é feito isso? Ele sabe que é difícil, nós sabemos que a situação é complicada. É uma situação muito complicada, principalmente mais no início. Agora as pessoas já começaram a habituar mais com a utilização da máscara.
mas de forma alguma é permitido o embarque do passageiro no ônibus sem a utilização de máscaras. A gente até tem o decreto municipal aqui que a gente tem que cumprir em relação a isso. Então, o motorista ele não permite de forma alguma que o passageiro embarque sem máscara. O que a gente detecta às vezes, Jota, é que algumas pessoas, quando ele está passando na frente do motorista ali, ele está de máscara, normalmente, assim como reza o protocolo, né? Mas assim que ele passa a catraca e vai lá para o fundo do ônibus, esse cara acaba tirando a máscara, sabe? De forma irresponsável, ele tira a máscara. E é difícil para o motorista, né, acompanhar que esse cara tirou a máscara dentro do ônibus e solicitar que ele coloque novamente. Mas o que a gente pode garantir é que no embarque, todas as pessoas embarquem de máscara. Isso é muito bom, mas é complicado, né? Que o motorista dirigindo e olhando, ver se tem gente de máscara ou não, realmente é uma situação complicada, né? É uma função que nem é do motorista, não tem nem como o motorista fazer isso, desempenhar essa função, né? Dirigir ao mesmo tempo e vigiar se o camarada está tirando ou não a máscara. Quando era a época de cigarro, o cara fumava dentro do ônibus, que era proibido, foi implantado, vocês se lembram muito bem, aí sim o camarada via a fumaça subindo e falava, opa, não pode fumar, né? Agora a máscara fica mais difícil. Bom, André, o Zé Afonso perguntou aí com relação a pessoal e tudo mais. Houve diminuição do quadro de profissionais, de colaboradores da Pássaro Branco ou não? Vocês usaram só antecipação de férias, banco de horas? Como é que... Houve desemprego aí ou não, André? Houve um pouco, não muito. Algumas pessoas, infelizmente, da situação, acabaram perdendo o emprego, mas a gente deixa essa alternativa como última opção, né? A gente tem utilizado mais os programas de manutenção de emprego e renda disponibilizados pelo governo federal, fazendo a redução da jornada de trabalho, né? A gente deixa isso como última opção, mas houve algumas pessoas que, infelizmente, alguns postos de trabalho que foram fechados. Bom, são 8h17, Flávio Souza, é com você, Flávio, vamos lá. Ok, André, muito bom dia, obrigado mais uma vez por atender o nosso pedido de entrevista, você que sempre fala conosco aqui, né, em várias oportunidades. Eu quero começar questionando a você, André, 2 pontos. O primeiro deles é quando e como é feita a limpeza do ônibus da Rota 5, já que ele tem uma rota diferente da Praça Desembargador Frederico. E o segundo ponto é que as pessoas têm nos encaminhado aqui, reiteradas vezes, imagens dos ônibus lotados e tecnicamente a gente sabe que eles não podem circular desta maneira. O que é feito para coibir esse tipo de lotação e por que ela ainda está ocorrendo e como é que é feita a limpeza no caso da rota número 5? Os veículos da rota 5, a gente deixa os produtos de limpeza com o motorista e todas as vezes que chega no ponto final, o motorista mesmo faz essa limpeza do escorrimão, dos assentos, ele tem à disposição dele lá o álcool, a flanela. Aí ele faz geralmente no Posto Mineirão, porque ali tem uma estrutura melhor, tem água, tem as coisas para ele fazer a limpeza, tem o álcool, né? Agora, quanto à ocupação dos veículos, Flávio, eventualmente ocorre de ter excesso, né? Não é a maioria das viagens, realmente essas viagens que tem mais pessoas, às vezes tem pessoas em pé, são viagens eventuais. Isso porque a gente trabalha com demanda espontânea, né? A gente nem sempre consegue ter uma previsibilidade de quantas pessoas vão requisitar a viagem em determinado horário, né? Então, às vezes a empresa solta mais cedo, às vezes tem alguma mudança no comércio, às vezes está acontecendo alguma situação que a gente não percebeu para reforçar, né? Os principais horários hoje, horário que a gente sabe que vai apresentar um fluxo maior, que é o final da tarde, o início da manhã, né? Esses horários já são reforçados, a gente já tem veículos adicionais que entram em operação para atender esse pico, né? Que já é esperado que vai ser maior, mas eventualmente a gente é pego de surpresa com alguma viagem que acaba excedendo um pouco, né? Eu não digo quando fica lotado, mas às vezes tem pessoas em pé, 8, 9 pessoas em pé, mas a gente entende que também que o fato de ter pessoas em pé não caracteriza necessariamente quando está lotado e é possível sim manter um distanciamento social mesmo com algumas pessoas em pé, porque a gente tem 11 metros em média de corredor de ônibus.
dá para manter aí uma média de 1 metro por pessoa se a gente tiver aproximadamente aí umas 10 pessoas de pé. E outra situação que a gente detecta aqui também no dia a dia nosso é que algumas pessoas, elas se recusam a sentar, elas não assentam porque elas entendem que estão tendo mais contato ainda com a superfície do veículo que outras pessoas tiveram, então elas optam por ficar em pé. Então, às vezes, passa a falsa impressão também de que o ônibus está lotado. Respondeu aí, Flávio? Tá respondido, André, mas só a respeito desse assunto ainda para acrescentar, a empresa já chegou a ser notificada pela prefeitura por conta dessas lotações, desse excesso de pessoas que eventualmente, como você diz, acontece, e quais são as providências tomadas neste caso? Isso, em várias situações, algumas situações a gente recebeu ligações, recebeu essas denúncias, acredito que boa parte dessas que chegaram aí para vocês chegaram aqui para a gente também, e algumas chegaram até através do pessoal da Vigilância Sanitária, que está fazendo um excelente trabalho aqui na cidade, e imediatamente quando a gente percebe que alguma viagem tem mais pessoas do que está no decreto, né, e está no regulamento, geralmente no outro dia a gente já envia um ônibus extra, um reforço, ou envia um veículo maior para ver se não ocorre novamente essa superlotação, né? O que é complicado é que às vezes a gente detecta, por exemplo, eu detectei que ontem uma viagem excedeu um pouco, hoje eu mando reforço, e às vezes hoje não dá essa mesma quantidade de pessoas. Então, como a gente trabalha com demanda espontânea, é um pouco difícil fazer esse controle de fluxo de pessoas no interior do veículo. Mas a gente tem sim esse contato direto com a Vigilância Sanitária, o pessoal nos passa quando chega para eles também, para a gente tomar essas providências, a gente toma de imediato. Bom, André, o Flávio fez uma pergunta, talvez você não tenha entendido direito, porque você falou que foi comunicado, recebeu reclamações, mas e notificação da prefeitura? Notificação. Recebeu ou não notificação da prefeitura? Sim, essas comunicações que eu disse, às vezes ela vem em forma de notificação. Eles notificam por escrito essa situação também. Já recebemos sim. Recebeu notificação, sim. Muito bem. Eu vou pedir paciência para você aí, André, agradecendo aí a sua presença. Nós vamos ter que fazer um intervalo e vamos voltar. Aí nós vamos ter participação dos ouvintes também. Se prepara que está vindo aí perguntas para você dos nossos internautas. Eles participam no 991050439. Olha, você quer comprar ou vender o seu imóvel? Dornelles Imóveis, compra, venda e construções, casas, apartamentos, lotes, sítios e fazendas. Dornelles Imóveis e o lançamento do residencial Grand Prix 2, pronta entrega. Prédio com elevador, apartamentos com 3 quartos, sendo um suíte, sala, copa, cozinha, 2 vagas de garagem, sacada, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrilha de alumínio, prédio semi-pastilhado. O Rua do Limão, esquina do Santo Agostinho, hein? Bairro Vila Garcia. Gostou, né? Então, solicite a central de atendimento 999750403 e o 999750493. Quer comprar ou vender seu imóvel? dornellesimóveis.com.br. Zé Afonso, deixa uma pergunta para o André responder depois do intervalo aí. Por favor, Zé, vamos lá? Muito bem. Bom, há uma questão que é também muito importante, né? Porque interessa muito de perto aos passageiros dos ônibus coletivos, que é exatamente o local em que o ônibus para, do local em que o ônibus sai, né? Levando passageiros. Então, eu acredito que nós precisamos sempre pensar em melhorar o terminal de passageiros, o terminal central, ali no centro, na Praça Desembargador Frederico. Mas também e principalmente os abrigos de passageiros, tanto no centro, mas mais principalmente ainda, mais importante ainda, os dos bairros, principalmente aqueles mais periféricos. Como é que estão esses terminais? E eu pergunto também ao André se a Pássaro Branco tem uma participação, quer dizer, uma parceria com a municipalidade, no sentido de também ajudar a conservar e até construir esses terminais, esses abrigos de passageiros, principalmente em locais mais isolados. Muito bem, o André responde daqui a pouco, 8h24, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube 98.
No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios. Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Nossa satisfação. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Confira as ofertas válidas até 5 de julho. Chocomil, 79 centavos. Escolatão puro malte, 2,79. Coca-Cola, 3 litros, 6,99. Filé de tilápia, 500 gramas, 13,98. Maçã de peito, 20,98 quilo. Colchão mole, 23,98 quilo. Aberto aos domingos. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. Os mineiros têm feito a sua parte no combate à pandemia. O governo de Minas também. Atuando desde janeiro, investiu e aumentou em mais de 50% a capacidade de leitos para não faltar atendimento para nenhum mineiro. Todos nós queremos retomar a rotina. Isso vai acontecer, mas aos poucos. Enfrentamos o pior momento da pandemia. Para o retorno ser seguro, o governo criou o Minas Consciente, um dos programas mais inovadores do país. Para ser efetivo, é fundamental a adesão dos municípios. Se tudo correr bem, avançamos. Se precisar, recuamos. É hora de seguirmos firmes. Continue fazendo sua parte. Se puder, fique em casa. Entenda o que é e como fazer em www.mg.gov.br/Minas Consciente. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Destaques do Clube Notícia. Bom dia Flávio Souza. Vamos agora aos destaques do Clube Notícia. Bêbados, andarilhos brigam no centro de Patos de Minas e são presos pela PM. Prefeitura inaugura unidade de saúde no Alto Limoeiro. Hospital Regional contratará mais 135 profissionais de saúde. E prefeito convida deputado para visitar Patos de Minas e fala sobre polêmica dos respiradores. Polícia Civil retoma provas de legislação para a CNH nas UAIs. Essas e outras você confere no Clube Notícia, no site do Clube Notícia. E daqui a pouquinho eu volto com os destaques do Radar. A líder do Alto Paranaíba, Rádio Clube. Momento Unipan. Muito bem, olha, vamos falar aqui dos cursos técnicos do Unipan, já que as inscrições estão abertas, inclusive para a seleção de bolsas. Importante que você saiba, afinal de contas, é uma grande porta que se abre para você, né, no mercado de trabalho. O processo será realizado no dia 11 de julho para a concessão de bolsas, que podem chegar a 100%. Então, está aberto o período de inscrições para a seleção de bolsas sociais de estudo destinadas aos estudantes dos cursos técnicos em enfermagem, farmácia e em segurança do trabalho. São 3 cursos muito importantes. Para participar do processo, os candidatos devem se inscrever no site cursostecnicos.unipan.edu.br e realizarem uma seleção no dia 11 de julho. Os cursos técnicos são uma oportunidade para quem deseja conhecer melhor a área de atuação e o mercado de trabalho antes de ingressar no ensino superior. Além disso, eles podem ser realizados enquanto o aluno frequenta o ensino médio. Olha que importante. Para cada curso serão oferecidas 60 vagas com mensalidades a partir de R$ 368. A duração dos cursos técnicos é de 2 anos. O Unipan oferece uma infraestrutura diferenciada. São 261 laboratórios para as atividades práticas, salas de aulas invertidas, 21 salas de informática equipadas com 1.143 computadores. Isso sem contar com a biblioteca, que oferece obras didáticas, técnicas e literárias. O corpo docente também se destaca, afinal, a maioria dos professores são mestres e doutores. Portanto, não para por aí não, viu? Quem escolher um dos cursos técnicos terá acesso também a alguns benefícios como o Emprega Unipan.
A plataforma tem por objetivo aproximar a comunidade acadêmica do mercado de trabalho, permitindo aos alunos e egressos da instituição participarem de vagas de emprego e de estágio disponibilizadas por empresas da região. Dos meses de fevereiro a maio, foram publicadas cerca de 500 vagas, sendo 203 só no último mês, que foi exatamente maio. Então, para maiores informações, acesse cursostecnicos.unipam.edu.br ou entre em contato pelo telefone 0800 940 4006. Unipam, educação que transforma. 8h30 em Patos de Minas, 8h30, manhã de sexta-feira. Vamos fazer o seguinte, ó, aqui a população participa conosco dos assuntos que interessam, né, para nossa comunidade. E, claro, a participação do ouvinte aqui no Sistema Clube, a Rádio Clube 98, é importante demais, através do nosso WhatsApp 998 0439, 9805 0439. Errei, fiz uma confusão aqui. Hein? Ô, Matheus Alves, me ajuda aí, Matheus. Bom dia. Bom dia, Jota. Bom dia, José Afonso. Bom dia, Flávio Souza. Bom dia, André, da Aviação Pássaro Branco. Bom dia para você, ouvinte da Rádio Clube 98. Obrigado por sua audiência. Vamos lá, muitas participações. Lembro a todos que nenhuma participação xingando a empresa, eu vou ler ela aqui no WhatsApp, tá bom? Vamos lá. A participação da Madalena Cléria. Bom dia, debatedores da rádio. Meio sem nexo essa explicação do André. Se hoje andei em um ônibus lotado, amanhã não precisa de outro ônibus, porque o lotado já foi. A providência tem que ser tomada na hora. Tá aqui também, Cristiano, uso máscara sim, com certeza, na rua, mas aqui dentro do estúdio não dá para usar máscara, porque além de termos o distanciamento necessário, ela fica atrapalhando e muito para falar aqui próximo do microfone, tá bom? A Conceição Maria, bom dia. Gostaria de saber sobre os idosos que vão e vêm, faz uso dos bancos da frente. Eles são grupos de risco e muitas vezes em pé, dificultando a circulação dentro dos ônibus. Não sou contra eles. Têm direitos de ir e vir, mas que poderia ser feito para a segurança de todos. Aqui imagina, ela não escreveu, mas imagina com relação ao bloqueio, né, do passe dos idosos. Tá aqui também a participação do Joel Andrade. Por que reduzir os ônibus, passando de hora em hora no bairro Nossa Senhora de Fátima? Isso em todas as rotas, tá, o Joel Andrade? Antes era de 30 minutos, volta como era antes, que ajuda muito, obrigado. Tendo ônibus de hora em hora, eu creio que ajuda, né, na quantidade de ônibus disponíveis para auxiliar nesse combate à pandemia. A Maria de Fátima participando. Jota, o motorista não deixa entrar sem máscara. Só porque eles tiram a máscara do nariz, o povo tá brigando com a vida deles. A do motorista que tá na linha de frente e com os passageiros que estão usando a máscara correta. Utiliza o transporte público todo dia, viu, Maria de Fátima? E nunca vi motorista retirar a máscara, não, tá bom? O Elias está participando. Bom dia. Pergunta eles se os ônibus têm câmeras e o que ele acha da conduta do prefeito de Florianópolis, que fechou o trânsito de ônibus do transporte público e conseguiu reduzir a contaminação. Professor Omar participando. Bom dia e parabéns pelo programa. Gostaria de saber a opinião de cada um da bancada a respeito dos deputados paraquedistas, mas antes eu queria ouvir de você sobre vários vereadores em todas as eleições aterrissam com deputados de outras regiões do estado e percorrem nossa cidade com esses candidatos e deputados pedindo voto e fazendo fervorosa campanha. Se vocês quiserem, manda uma lista com os 15 nomes dos deputados e dos 8 vereadores que são velhos nessa prática, desde que vocês leiam todos os nomes. Por favor, debatam este tema, pois não é só o povo culpado de votar em paraquedistas. Professor Omar, hoje o tema é aviação Pássaro Branco e o combate à pandemia da Covid-19, tá bom? No transporte público. Numa próxima oportunidade, os debatedores irão falar sobre isso. Leandro Rosa, bom dia. Trabalho na Minas Mais, saio às 23h20. O ônibus com rota para o Nossa Senhora de Fátima, rota 9, tem dias que está muito cheio. Poderia ver a respeito sobre isso. A Valéria, ela faz aqui faz um apelo. Ela diz o seguinte: bom dia, Rádio Clube, fico feliz em escutar isso aí dessa empresa. Ela diz empresa sem competência. Fiquei 2 anos lutando para arrumar nossa rua cheia de buracos. Liguei muitas vezes na empresa, mas é a prefeitura quem realiza o tapa-buracos, né, Valéria? Para estar pedindo para eles descer mais devagar. Mas olhei para o céu e pedi a Deus e ele me atendeu. O prejuízo que essa empresa me deu, que Deus lhe dava o dobro. Dentro de 15 dias eu tive essa resposta. Tivemos 4 acidentes com um coletivo, só nessa rua, inclusive com uma morte. Ninguém fez nada, eu agradeço a Deus por isso. Deus nos livre, Deus não mata
mata ninguém nem provoca acidente, viu, Valéria? Olha aí minha revolta. Quanto mais eu pedia para estar pedindo para descer devagar, aí que eles corriam. Vem aqui na rua para vocês verem a velocidade que esse coletivo está descendo. Fale a rota, fale o horário que eles descem mais. Ela tá mandando aqui as fotos da casa dela com as achaduras. Mas quem faz a alteração das rotas é a prefeitura, tá, Valéria? A empresa só obedece o que a prefeitura pede. A Doraci Moraes participando do Bom Dia J. Edivar. Como que o doutor Eli apareceu em milagre? Bom dia para todos do debate, para o André. Gostaria de perguntar se quando começou a pandemia tinha poucas pessoas nos ônibus. Agora que a pandemia tá mais forte, por que os ônibus estão lotados? Sendo que todas as pessoas estão usando máscara e a aglomeração dos ônibus está demais, com muitas pessoas andando em pé, que a Pássaro Branco prometeu todos, só iria transportar todos sentados. Aí eu pergunto, cadê as frotas dos ônibus que foram adquiridos recentemente? Isso é um descaso com a população, só se sentar no colo das pessoas. O César participando, o Gilton também, o Elis, bom dia senhores do debate, a Pássaro Branco é uma péssima empresa de transporte urbano, passagens caríssimas e não atende o povo do jeito que merece. E ainda digo mais, não higieniza do jeito que precisa não. Os motoristas param no ponto final e vão mexer no WhatsApp. Um dia um motorista avançou parada obrigatória e quase me matou. Graças a Deus nunca precisei desse povo. Mas vamos aí falar de fato onde aconteceu isso, né, Welles? Tá aqui também a participação da Mona Lisa. Bom dia, gostaria de saber sobre a rota do bairro Santa Helena, pois tinha arrumado agora, tirou. Não tem sentido, pois os passageiros que pagam têm que andar muito até o ponto. Participação também da Maria José, ela faz aqui um comentário a respeito dos respiradores. Em uma próxima oportunidade do programa também faremos aqui esse registro. Tá o Dudu participando também, fala Dudu, gente boa. A Maria de Fátima tá aqui mandando 2 áudios, daqui a pouquinho ela tá até ligando aqui, calma, no WhatsApp a gente não recebe ligação. Reinaldo Júnior participando daquele ponto de frente, o Terra Nova, os passageiros descem do ônibus para atravessar a avenida e está muito perigoso, porque o fluxo de carro é muito grande, principalmente quando tem aula. Pássaro Branco, a prefeitura já pensou em algo como uma passarela? Tá aqui também a Valéria participando. Deus não faz, mas ele escuta. Sou muito grata com Deus. Amém, então, amém. O Lucas Luiz, e o pior, fazendo uso de bebida alcoólica, ele tá aqui participando também. Daqui a pouquinho o Lucas, eu registro sua participação. O Vitor Flávio participando, bom dia, Matheus. Muda meu nome aí, é Victor José, não Victor Flávio, tá bom. Vou discordar com o André. O ônibus do Coração Eucarístico é lotado e a cada ponto que o motorista passa, ele abre a porta para entrar. Mas a gente tem, vem que lota tanto que tem passageiro na primeira escada de tanto que tá cheio. Um perigo, vem um carro, ele tá aqui dizendo, tá bom, Vitor, vou mudar seu nome aqui no WhatsApp do jeito que tá salvo, tá? O João Mota, bom dia, Jota, falando da Pássaro Branco, porque todas as paradas não tem cobertura, se ela recebe muito bem o valor das passagens. A prefeitura não se importa também com esse benefício, mas quem sofre somos nós, os consumidores. Vocês da Pássaro Branco deveriam tomar uma decisão. João Mota. Aqui a participação do Jonathan, do bairro Campos Elíseos. Por que o ônibus da Pássaro Branco não está circulando no bairro Campos Elíseos? Rota 12, Gramado, Centro. Desde que iniciou a pandemia, considerando que não apenas os estudantes da rede pública de ensino são usuários das linhas, tá aqui também, tá aqui o Elias e a Ana. Esse telefone de disco de denúncia não tá com nada, pois só funciona até às 17 horas. As aglomerações acontecem só depois das 18 horas. Tá a participação aqui também do Elis, dizendo a respeito daquela situação lá que o motorista quase o atropelou, na rua Zeca Mota, esquina com a Carapés. Aí vale a empresa analisar qual é a rota que passa por lá. E a Valéria dizendo também, eu sei que a prefeitura é que tem que arrumar, mas nem aqui eles vieram olhar o 4 acidente com o coletivo. A participação do nosso ouvinte aqui também, da Evanira Braga, por favor, repita os telefones e WhatsApp para denúncia anônima de festas. E a Maria de Fátima também mandou alguns áudios, eu preciso escutar os áudios antes, porque quando o assunto é transporte público, as pessoas ficam um pouco assim mais alteradas, aí a gente precisa escutar para ver se não está falando, xingando alguma coisa nesse sentido. J839. Maravilha, André. Você ouviu aí? Eu ouvi você. Tinha hora que você mudava o semblante. Falei, meu Deus do céu. E agora? Vendaval de perguntas. São muitas perguntas. O que você captou aí, André? Eu anotei algumas coisas aqui e eu acho interessante, antes de você responder a pergunta do Zé Afonso, a gente até falou no início, o Zé Afonso fez uma pergunta com relação a pessoas em pé dentro do ônibus. Eu notei nas participações muita gente reclamando que o pessoal está andando muito em pé dentro do ônibus, não só sentado nos ônibus,
Aí eu te pergunto, por quê? Não tem uma orientação para o motorista, 5 ônibus lotar, sentado, não pegar mais ninguém? Porque aí dá para fazer o controle, André, ou não? Ou estou enganado? Dá sim. Se a partir daquele momento eu não tivesse que parar para desembarcar, daria facilmente para fazer esse controle, né? O que ocorre é que ocupa-se todos os assentos, aí no ponto seguinte ele precisa parar para desembarcar alguém, naturalmente tem mais pessoas no ponto para embarcar e ele acaba perdendo esse controle, né? Então no ponto seguinte que ele para, embarca uma pessoa, no próximo ponto às vezes tem mais pessoas para descer e mais pessoas para entrar, então às vezes eu tenho que parar num ponto para descer 2 pessoas e acaba entrando mais que 2, entendeu? É nesse momento que ele perde o controle. E a partir do momento que a pessoa embarcou dentro do ônibus, esse motorista não tem poder de polícia para desembarcar esse passageiro, né? É bem complexo isso. Em relação acho que uma das ouvintes falou aí a respeito, porque eu tinha dito que no dia seguinte a gente manda um reforço, né? Porque o que ocorre é o seguinte, a gente manda reforço na hora, mas a maioria das pessoas não esperam. Ontem, por exemplo, eu me recordo que a gente fez mais de 10 intervenções nas linhas, né? Quando eu digo intervenções, é porque o motorista nos comunicou que a capacidade do ônibus já tinha esgotado, a gente deslocou outro ônibus da garagem e mandou a partir daquele ponto para ele continuar a viagem. Mas a gente percebe que às vezes o motorista liga para a gente e nos fala, olha, tem aqui 4 pessoas no ponto e a partir daqui eu não consigo mais pegar mais pessoas. A gente manda esse veículo, chega lá, tem 1, 2 ou nenhuma, né? Porque esse tempo de deslocamento, às vezes não dá para o passageiro esperar. Ele busca outro meio para ir ou acaba preferindo embarcar nesse ônibus que já está mais cheio, né? Então, a respeito dessa ocupação também, eu só quero acrescentar aqui, ô Jota, que a gente hoje tem uma ocupação média de 20 pessoas por veículo, né? Considerando que a capacidade dos veículos, em média, é 32 pessoas assentadas, então em média, a gente opera com uma capacidade muito inferior do que a capacidade do veículo até. O que ocorre é realmente essa questão que eu te disse aí, nesses horários mais de pico, nesses horários que a gente acaba sendo pego de surpresa aí com a demanda que não estava prevista, aí acaba excedendo um pouco. Ô, Zé Afonso, reforça aí a questão das paradas de ônibus, das coberturas. Pergunta do intervalo. Perfeitamente. Eu fico pensando aqui, Jota, se o Matheus Alves recebesse por participação de ouvinte, cada ouvinte que participasse, seria o melhor salário da Rádio Clube, né? É verdade. Mas vamos lá, meu querido André, com relação aos terminais, nós entendemos que é preciso um terminal central melhor estruturado, né? Mais confortável para quem vai ali pegar o ônibus e realmente o número de pessoas é muito grande, o número de usuários, e principalmente nos pontos de bairro, né? Nos bairros mais periféricos, tem gente que fica às vezes sem uma proteção ali durante o período de chuva, no sol, enfim, vocês estão sempre em contato ali com a prefeitura sobre isso, sobre essa necessidade. E mais, a Pássaro Branco tem algum acordo com a prefeitura de colaboração, de parceria, no sentido de melhorar e principalmente também de construir abrigos? Então, em relação ao terminal central, nós compartilhamos aqui da sua ideia de que precisa de um terminal mais bem estruturado, né? Inclusive já fizemos diversos estudos ali, já foi elaborado até um projeto para melhoria daquele terminal central, né, vamos dizer assim, que seria o ponto do desembarcador Frederico, que é o ponto que hoje é o maior fluxo de pessoas, mas até o momento a gente não conseguiu chegar em nenhum consenso com o poder público, não, né? Inclusive um dos projetos previa uma estação de pré-embarque ali, né? Ou seja, aquelas pessoas que aguardassem o ônibus já estariam pré-embarcadas, já estariam com a passagem paga, e o ônibus chegaria e embarcaria as pessoas que estivessem ali aguardando, desembarcaria quem tivesse a intenção de desembarcar e já seguiria a viagem de forma muito mais célere, né? Isso ia dar uma dinâmica totalmente diferente do transporte urbano aqui, em termos de agilidade, né? Mas até o momento não existe nenhum acordo em relação a isso, não, com o poder público. Agora, os abrigos de bairro,
mesmo da região central, a prefeitura, essa atual gestão, ela instalou mais de 50 abrigos, né? Também não tem parceria nossa, a gente tem uma parceria natural de sempre estar auxiliando, até na própria logística, os locais mais adequados para se instalar, mas não tem nenhuma parceria, é um recurso 100% do município. Mas essa gestão agora, ela instalou mais de 50 abrigos, acho que já tem mais de 15 anos que o Poder Público não instalava nenhum abrigo, e foi instalado mais de 50 abrigos. Próximo ao RT, na parte alta da cidade, na região da Alvorada, no Residencial Quebec, vários abrigos foram instalados recentemente. E a gente sabe que eles têm muita dificuldade também, que às vezes vai instalar o abrigo, o morador não quer, o morador questiona. A prefeitura tem muita dificuldade também para instalar esses abrigos, né? Mas eu quero destacar aqui que nos últimos meses foram instalados diversos abrigos, melhorando substancialmente essa questão do passageiro que tem que aguardar o ônibus, não tem que ficar aí exposto às intempéries climáticas, aí, sol, chuva, né? Enfim. Mas ainda tem bairros sem, né? Tem muitos bairros sem, a gente tem mais de 600 pontos de ônibus aqui em Patos, e eu acredito que nem 20% não tem abrigo, né? Mas o que eu quero destacar aqui é que teve um avanço muito grande em relação a isso nos últimos meses. 8h46, o Flávio, deixa uma pergunta para o André. Vamos lá, Flávio, que nós vamos ter que fazer outro intervalo. André, nós estamos discutindo aqui em Patos de Minas muitos aspectos relacionados à pandemia, mas eu também gostaria de saber se a empresa já tem algum plano de expansão de rotas para a nossa cidade. Como é que isso é discutido? Logicamente, nós sabemos que é feito em parceria com a prefeitura, mas a cidade cresceu muito, tem muitos bairros que ainda estão carecendo de uma demanda ou de mais rotas, ou de pelo menos alguma linha para atender aquela região. Como é que está o plano de expansão para essas áreas que ainda não são completamente atendidas? Você responde no próximo bloco, por gentileza. Pode. Deixa eu dar um recado aqui da Dornelles Imóveis. Você quer comprar, vender seu imóvel? Dornelles Imóveis compra, venda e construções de casas, apartamentos, lotes, sítios, fazendas em Patos e região. Lançamento Dornelles Imóveis é o Residencial Grand Pix 2, pronta entrega, prédio com elevador, apartamentos com 3 quartos sendo um suíte, sala, copa, cozinha, 2 vagas de garagem, sacada, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrilho de alumínio, prédio semi-pastilhado, né? Vendas, pagamento diretamente com a construtora ou financiamento. Gostou, né? Então solicite a nossa central de atendimento, dornellesimóveis.com.br ou ligue 999750403 e o 999750493. São 8h47, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Solta pipa é diversão, só serão é confusão. Tá na hora de entender que o perigo é pra valer. Se ligue nesse toque, respeite a fiação. Ela mata com um choque, se afasta, meu irmão. Não use linha chilena nem linha com cerol e nunca solte pipa perto da rede elétrica. Respeite a vida. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. O contato com o estúdio da Rádio Clube 98 mudou. Ligue 3818-1798 e participe da programação. Anote aí, 3818-1798. Esse é o seu canal. Rádio Clube 98, a marca da informação. Promoção Sua Idade, seu desconto da New Colo. Corra e aproveite. Últimos dias ou só no ano que vem. Se você tem 20, 30, 80 anos, o desconto é a sua idade. Para crianças e adolescentes com até 15 anos, o desconto é a idade dos pais. New Colo. Aberta todos os dias até às 18h30. 2 lojas na Major Gotti ou no delivery 988020433. Confira o regulamento. Aos domingos, de 6 às 7 da manhã, Manhã de Domingo, com o Momento de Paz. Apresentação, Otaviano Marques e Daniel Araújo. Oferecimento,
Eletropatos, Avenida Piauí 507. Sonoclean, acabe com seu problema de sono. Ligue 3820-1079. Você, produtor rural que deseja adubar a sua lavoura, a Valoriza possui o fertilizante organo-mineral Forte OM, que combina macro e micronutrientes com matéria orgânica, formando o pelete perfeito. Forte OM, mais que nutrir, é ir além. Manhã de domingo e momentos de paz. Todos os domingos na Clube. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h50, estamos de volta com o nosso Debate 98. E agora vamos fazer o seguinte, ô Matheus, dá 2 minutos aí para você dar um giro final aí, meu amigo. Vamos lá? Ok, combinado, até às 8h52 então, vamos lá, tá aqui a participação do Lucas Miranda. Bom dia, sobre o relato de que os ônibus da Pássaro Branco passam correndo na Rua Corinto, quando a rua tinha vários buracos, os coletivos passavam correndo. Agora que recapeou a rua, agora que eles passam mais correndo ainda. Até tinha uns motoristas que passavam tranquilo, agora tem outros que passam no gás. E aí, Pássaro Branco, não poderia orientar seus motoristas a passar mais devagar? Difícil nesse mundo, se tiver os contatos, até tirar o coletivo da rua você consegue, mas tem toda aquela situação, né? O motorista precisa chegar rápido no ponto, porque tem que sair, tem um horário para cumprir, e a cidade tem um trânsito, tem rua que não cabe os carros mais, é uma situação delicada. A Ana participando, é um absurdo a troca do ponto de ônibus na porta do condomínio Moradas. Os 2 condomínios é praticamente um bairro, merecia aquele ponto na porta de ambos. À noite é um deserto onde o colocaram. Perigoso para estudantes que descem para ir para os condomínios, mas quem faz a alteração desses pontos é a prefeitura. A Maria de Fátima está aqui participando, ela faz uma correção à fala dela anteriormente, dita no bloco anterior. Ô Jota, o Clube, eu escrevi errado. Não é o motorista, ele exige que a gente use máscara. É os passageiros, eles entram, sentam lá atrás e tiram a máscara, você entendeu? Fica com o nariz de fora, contaminando todo mundo que está usando a máscara. O motorista não, eu complicar a vida do motorista que está fazendo o serviço dele bem feito, ele é linha de frente, né? Ele, pelo amor de Deus, conserta isso daí pra mim, viu? Foi um mal escrito mesmo. Tudo bem, Maria de Fátima, tá dado o recado. O Rota 9 principalmente, bom dia, trabalho na Minas Mais saio 23h20, o ônibus com rota para Nossa Senhora de Fátima, tem dias que está muito cheio, é outra pessoa que já faz a reclamação. A empresa poderia reforçar o ônibus na troca do turno da Minas Mais, porque os horários que tem mais gente nos pontos de ônibus. Rota 9, gente, a Valéria tá aqui participando, vocês vão esperar o que dessa empresa? Ponto de ônibus é só no centro, é chique, vem aqui na Rua Corinto, colocaram um tijolo e uma tábua, mas não é a empresa que faz os pontos, é a prefeitura contrata a empresa para fazer o transporte. Angelita Fernandes, bom dia, o povo reclama de superlotação, mas se o motorista deixar de pegar mais um passageiro, aí é denúncia e reclamações, pior ainda. João Mota participando. Jota, agora o doutor Eli resolveu aparecer e até dar entrevista em rádio, viu? O Vantuí tá aqui participando, fala Vantuí. Um negócio pra vocês, negócio de zona cheia. Minha mulher trabalha 7 horas, 6h30 tá ali no ponto. Passa um coletivo vazio, não pega ela. E um cheio, pega. Se ela não tivesse ido no cheio, ela tinha perdido o horário de entrar no serviço. Tá aqui também a participação da nossa amiga Vera Lúcia. Bom dia, Matheus e equipe. Quando é que o senhor prefeito vai tomar uma atitude certa com essa Pássaro Branco? Mas qual atitude? O Gilson Rodrigues parabenizando o Flávio, o Vicente, porque os ônibus vêm até a Ração Patense e não entram aqui no Pôr do Sol. É a participação dos ouvintes. Eu volto amanhã, mas agora tem Camila Gonçalves. Em alguns instantes, Radar. Confiram as manchetes. Pois é, você confere agora os destaques do Radar. Moradores do bairro Alto da Serra reclamam de falta de estruturas básicas na comunidade. Final de semana se aproxima e ações de fiscalização ao desrespeito das regras de distanciamento continua. Psicólogo fala sobre depressão e ansiedade em tempos de pandemia. Bêbados, andarilhos brigam no centro de Patos de Minas e são presos pela PM. Mulher esfaqueia Amásio durante desentendimento no bairro Céu Azul. Pagamento dos servidores municipais será realizado no 5º dia útil, dia 7 de julho. Essas e outras você acompanha no Radar daqui a pouco. 8h54 em Patos de Minas. Tá aí uma notícia boa, hein?
Zé Afonso, pagamento dos servidores no 5º dia útil. Tem notícia boa para falar. Notícia boa. Vamos lá, Flávio, reforça aí a pergunta aí e o André também depois pode responder para a gente fechar aí. Alguns questionamentos foram ditos aí pelos ouvintes. Flávio. Muito bem, antes de reforçar a pergunta para o nosso querido André, só lembrar o nosso ouvinte que perguntou aqui do Dr. Elias, nós já fizemos convites a ele reiterados para que participasse de várias entrevistas na Rádio Clube 98, mas com certeza as portas estão abertas, resta, se ele quiser, só nos procurar. Bom, vamos reforçar então a pergunta, meu querido André, é o seguinte, como é que está o plano de expansão da empresa para os bairros novos de Patos de Minas? Então, Flávio, esses bairros novos, a gente vai acompanhando o povoamento do bairro. Na medida que vai aumentando a densidade, né, populacional do bairro, né, haja vista que o transporte é coletivo, é necessário que tenha um número de pessoas para que o ônibus atenda o bairro, mas a gente vai acompanhando o povoamento do bairro. E na medida que vai aumentando o número de pessoas, a gente vai expandindo as rotas. Recentemente a gente começou um atendimento no bairro Europa, agora a gente está estudando aquela região do Afonso Queiroz, que cresceu ali por cima do PTC2, ali por cima daquela mata ali. A gente está percebendo que é uma região que está crescendo bastante. Acredito que nos próximos meses vai ter uma rota para atender ali. E geralmente esse atendimento a gente começa com poucas viagens, geralmente em horário de escola, porque é o público que geralmente, primeiramente, requisita, tem necessidade do transporte urbano. Geralmente a gente começa com poucas viagens no horário de aula e vai ampliando esse atendimento de acordo com o que o bairro vai sendo povoado. Muito bem. Ô André, o nosso tempo já se foi, eu tenho aqui 4 minutos para a gente fechar o programa. Existe algum tipo de telefone, algum meio de comunicação da população com a empresa para alguma solicitação, alguma denúncia, né? Até uma sugestão, André? Como é que o ouvinte pode fazer? Sim, a gente tem os nossos canais de comunicação aqui, a gente tem o site da empresa e no site tem um espaço para a pessoa digitar uma queixa, uma solicitação, ou fazer alguma sugestão para a gente. A gente tem também o telefone, que é o 3826-7500. Esse telefone o suporte, né, o apoio que tem logístico aqui na empresa. Então, a partir do momento que sai o primeiro ônibus da garagem, até que recolha o último ônibus da garagem, tem alguma pessoa, tem alguém aqui na empresa para atender esse telefone. Então, qualquer queixa que tiver, essas questões pontuais que foram colocadas aí, a respeito de excesso de velocidade, a respeito de descumprimento de alguma norma de trânsito, pode ser denunciado através desse telefone. E eu peço às pessoas que, se forem fazer alguma denúncia, tenta colher o número do ônibus. Todo ônibus tem um número prefixo, geralmente o número ímpar fica grande na traseira do ônibus ali, e tenta nos passar com o máximo de detalhes possível, porque a gente tem interesse sim em averiguar essas situações, principalmente essas questões de desrespeito, a questão de condução de veículo, situações que colocam em risco a vida das pessoas. A gente tem intenção em apurar todas essas queixas, né, e tomar as providências que couberem, né, e eu quero destacar aqui que hoje a gente tem mais de 100 motoristas, né, e quem mexe com pessoas sabe como é que é. Às vezes não é fácil. A gente tenta alinhar uma conduta, a gente dá treinamento, a gente faz tudo para que todo mundo trabalhe no melhor alinhamento possível, mas às vezes alguém faz alguma coisa que não está no protocolo. Então, a gente quer saber quem são essas pessoas, a gente quer saber aonde está acontecendo, justamente para tratar essa situação. Beleza, André. Obrigado. Nosso tempo já se esgotou. Foi muito proveitoso a sua participação aqui no programa, esclareceu bastante. Nós vamos precisar de você num próximo programa, né, Zé? Não vamos ficar por aí, não. Obrigado pela participação. Bom fim de semana. Sim, eu agradeço a oportunidade de estar participando do programa. Infelizmente, o tempo não dá para responder a todas as dúvidas, né? Tudo que é colocado aí através do WhatsApp do programa, porque são muitos ouvintes, né? A participação é maciça, mas em outras oportunidades a gente está à disposição para estar esclarecendo essas dúvidas aí. Sempre que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição. Bom fim de semana, Zé Afonso. Um abraço, André. Obrigado.
Obrigado. Muito bem, André. Semana. Felicidade, muito obrigado. Qualquer dia a gente volta a falar, hein? Até porque nós temos sonhos, né? Precisam ser acalentados. Por exemplo, do corredor de esse. E o telefone repetindo é 3826-7500, não é isso? E gostei da participação dos ouvintes hoje. Essa grande massa de participação significa grande audiência, mas significa também ouvintes muito bem preparados. Foram perguntas excelentes. Um abraço para você, Ramalho, para o Flávio. Bom final de semana para todo mundo. A gente volta na segunda-feira com o Debate 98. Fiquem com Deus. Até lá. Até lá, com Deus também. Flávio, até segunda-feira, Flávio. Um abraço, até segunda. Fiquem todos muito bem. Se protejam, hein? Fui. Casa, moçada, vambora. Tá vendo aí, ó.